Olá, meu querido. Olá, minha querida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Lourenço. É muito bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer um estudo teológico e histórico do segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. E nesse estudo de hoje eu vou dividir ele em dois tópicos. O primeiro tópico, nós vamos fazer um contexto histórico geral. Dentro desse primeiro tópico, vamos trazer aqui um contexto histórico geral do que estava acontecendo ali em Israel. E no segundo tópico, nós vamos fazer uma estrutura do segundo livro das Crônicas, aqui no capítulo de número 7. Dentro do primeiro tópico, nós vamos tratar aqui alguns subtópicos, como, por exemplo, o que foi o Reino Unido de Israel. Vamos falar desse Reino Unido, como foi esse Reino Unido. Vamos falar do auge político, né? A estabilidade e a expansão de Israel. Vamos falar da origem do projeto do templo. Vamos falar também aqui da construção do templo. E encerrando esse primeiro tópico, nós vamos falar da estrutura e a arquitetura do templo. No segundo tópico, que aqui a gente vai fazer uma estrutura desse capítulo 7, nós vamos tratar alguns subtópicos também, como por exemplo, a glória de Deus enche o templo, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas. Vamos falar também da celebração e sacrifícios, que vai do verso 4 ao verso de número 10. Vamos falar da segunda aparição de Deus a Salomão, quando Deus aparece ali a segunda vez a Salomão em sonhos, que vai do capítulo 11, do versículo 11 ao versículo de número 22. Aqui são os versículos que nós vamos tratar dentro do capítulo 7. Vamos falar também de significado teológico. E encerrando esse segundo tópico e também o nosso estudo, nós vamos fazer algumas aplicações para hoje. Espero que você goste do vídeo, espero que você fique conosco até o final, estudando a palavra de Deus. Mas antes, quero te fazer um pedido, antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, quero te fazer aquele pedido todo especial. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares e para que outras pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Vem comigo para este grande estudo. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, e vamos ter como texto-chave o verso de número 14, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, e como texto-chave será o versículo de número 14, que nos diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu, particularmente, sou muito apaixonado por esses versículos, ou por esse versículo aqui do segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Como eu disse aqui no começo do nosso vídeo, nós vamos dividir esse estudo em dois tópicos. E o primeiro tópico nós vamos tratar aqui do contexto histórico geral. E eu quero falar aqui, falando sobre o período, né? Esse período, quando foi que aconteceu, como que foi. Vamos falar aqui, como eu disse, o que foi o Reino Unido. Então, aproximadamente a 960 a.C., foi durante o reinado de Salomão. Então, esse período aconteceu aqui aproximadamente a 960 a.C., no reinado de Salomão, filho de Davi. E o Reino Unido de Israel teve o seu auge político, econômico e espiritual.
enquanto o Israel estava com este reino unido, né? Então Israel teve um momento, um auge político, econômico e espiritual. E o que foi esse Reino Unido? O Reino Unido de Israel foi um período em que as 12 tribos de Israel estavam unidas sob um único rei. Então nós temos ali as 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, e essas 12 tribos elas estavam unidas sob um único rei. Então um único rei governava essas 12 tribos, então é por isso que nós temos aqui o Reino Unido de Israel. Então isso aconteceu antes da divisão dos dois reinos, que aí nós passamos a ter Israel ao norte e Judá ao sul. Quando Israel se divide, então você passa a ter Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. O Reino Unido durou aí aproximadamente de 1050 a 930 a.C. E abrangeu os reinados de, por exemplo, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9 ao capítulo de número 31. Então, esse Reino Unido, ele abrange os reinados de Saul, né, como o primeiro rei. Depois, ele abrange também o reinado de Davi, que foi o rei guerreiro e adorador. Aí nós já temos a história de Davi como rei a partir do segundo livro do profeta Samuel. E esse Reino Unido vai abranger também o reinado de Salomão, que foi o rei sábio e construtor do templo, que é o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo de hoje. E esse reinado de Salomão está registrado no primeiro livro dos Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, e o segundo livro das Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo de número 9. Então, o Reino Unido de Israel, a gente fazendo aqui uma revisão dentro deste tópico, ele foi um reino onde as 12 tribos estavam unidas em um único rei. Então, esse único rei que governava as 12 tribos. E este Reino Unido, ele abrangeu 3 reis, então, que foram os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, então, o reino ele passa a ser um reino dividido, onde nós falamos que você vai ter Israel ao norte e Judá ao sul. E nós temos aqui neste período do Reino Unido o auge político, ou seja, a estabilidade e a expansão de Israel, que ela começa com o rei Davi. Então, Davi unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como capital. Está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, do verso 6 ao verso de número 10. Então, falando aqui deste auge político, falando da estabilidade, da expansão de Israel, Davi que começa com essa expansão, com essa estabilidade, Davi que dá esse auge político para Israel, estabelecendo Jerusalém como capital. Davi também venceu os inimigos, né, ao seu redor, como, por exemplo, os filisteus, os amonitas, os moabitas e outros inimigos. Então, Davi venceu vários inimigos, trazendo assim essa estabilidade e essa expansão para Israel. E Davi criou uma estrutura de governo muito forte, né, com conselheiros, exército e administração. Então, esse foi o reinado de Davi. No reinado de Salomão, né, nós temos aqui que Salomão consolidou alianças políticas. Por exemplo, é o casamento com a filha de Faraó. Salomão também, no seu período do seu reinado, houve paz, tanto paz externa quanto paz interna durante a maior parte do seu reinado. Então, durante a maior parte do reinado de Salomão, Israel passa por um momento de paz, tanto externa quanto interna. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 24 e verso de número 25 vai tratar deste assunto. E Salomão tornou Israel
uma nação respeitada internacionalmente, né? Então, Salomão, ele consegue colocar Israel aos olhos do mundo e trazer, assim, um certo respeito, ou seja, as outras nações respeitavam Israel. Então, Israel era uma nação respeitada internacionalmente no governo de Salomão. E para a gente fazer aqui por exemplo, um pequeno comentário sobre a construção do templo que aconteceu no período de Salomão, mas não vamos explicar como foi isso. O capítulo 7, que nós estamos tratando aqui de segundo livro das Crônicas, ele é a conclusão da dedicação do templo de Salomão, ou seja, iniciada nos capítulos anteriores. E a construção do templo levou 7 anos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6 e o verso de número 38. Então o templo levou 7 anos para ser construído, sendo um marco central na fé de Israel. E até então Deus era adorado em tendas, ou seja, tabernáculo, desde ali o êxodo do Egito, quando o povo sai do Egito e Deus estabelece através de Moisés a tenda ou o tabernáculo. Nós podemos até fazer um vídeo depois falando sobre o tabernáculo, falando sobre a tenda, que era algo que não era fixo, era móvel, né? Podia se mover, podia tirar de um lugar para o outro. Então, a construção do templo, como eu disse, o capítulo 7 que nós estamos tratando aqui, do segundo livro das Crônicas, vai falar da conclusão e da dedicação do templo de Salomão. A origem do templo, né, falando aqui dentro desse subtópico do primeiro tópico, falando da origem do templo, iniciou um sonho. Aqui inicia-se um sonho com o rei Davi. Então, Davi desejava construir um templo para Deus, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, mas ele foi impedido por ser ali um homem de guerras e sangue. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28 e o verso de número 3. Então a origem do templo inicia com um sonho de Davi. Davi tinha um sonho de construir um templo, uma casa para Deus. E Deus permitiu então que seu filho Salomão realizasse o projeto. Então Deus não permite que Davi realize esse projeto, porque, como eu disse aqui, Davi era um homem de guerra, um homem que nas suas mãos corria sangue. Então Deus não permite que Davi construa esse templo, mas que o seu filho Salomão realize esse projeto que estava no coração de Davi. Então Davi ainda assim, mesmo ele não tendo a autorização de Deus para construir o templo, Davi ainda assim preparou materiais. Davi deixou materiais e passou instruções arquitetônicas a Salomão. Então Davi, mesmo não podendo construir o templo, mas ele preparou alguns materiais, deixou alguns materiais já preparados e também ali deixou instruções arquitetônicas para Salomão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22 ao capítulo de número 29. Nós temos também aqui, podemos falar da construção do templo, né? A construção do templo. E a gente vai tratar aqui dentro da construção do templo data, mão de obra, parcerias que aconteceu ali. Por exemplo, data, quando a gente fala de data da construção do templo, o templo iniciou no 4º ano do reinado de Salomão. Então, quando Salomão estava no seu 4º ano de reinado, ele dá início ali à construção do templo. Sai do papel, sai do projeto e agora vai realmente para a prática, para a construção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6 e o verso de número 1. Isso aconteceu por volta, ou seja, Salomão inicia a construção do templo por volta de 966 a.C. Como eu disse, durou 7 anos. Então a duração da construção durou 7 anos, que é primeiro livro dos Reis, capítulo 6 e verso de número 38, sendo finalizado ali aproximadamente 959 a.C. Então essa é a data da construção do templo de Salomão. Mão de obra, quando a gente fala de mão de obra, é bem interessante
que era uma estrutura grandiosa, né? Era uma construção grande, cerca de 803 mil trabalhadores trabalharam na construção do templo, bastante gente, 183, né? 183 mil trabalhadores que trabalharam na construção do templo, sendo 30 israelitas em turnos, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, do verso 13 ao verso 14, então 30 mil israelitas em turnos. Você teve 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra, né? 80 mil cortadores de pedras e 3.300 supervisores. Essa foi a mão de obra ali do templo. Como eu disse, um templo grandioso, precisou de muitos trabalhadores. Ao total aí, aproximadamente, claro, 183 mil trabalhadores. Parcerias, Salomão fez algumas parcerias para a construção do templo, como ele firmou aliança com Irão, o rei de Tiro, para ali obter madeira de cedro e cipreste, né, os cípretes, desse cipreste do Líbano. Irão, ele enviou o artesão Irão Abi, ali especialista em metalurgia e obras artísticas, né? Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 2, do verso 13 ao verso 14. Então essa foi algumas das parcerias, né, que Salomão fez ali também para a construção do templo e para obter alguns materiais nobres que ele acaba exportando, trazendo de fora. Nós falamos então aqui no caso da construção do templo. Vamos falar agora da estrutura e arquitetura. Nós temos aqui as medidas que está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6 e o verso de número 2. O comprimento do templo era de 60 côvados. Isso na nossa medida são 27 metros, 60 côvados de comprimento, ou seja, 27 metros. A sua largura era de 20 côvados, ou seja, 9 metros, e a sua altura de 30 côvados, de 3,5 metros. Essa era a medida do templo que está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, e o verso de número 2. Divisões internas, a gente pode falar de algumas divisões internas. Por exemplo, o átrio exterior. Então você tinha um átrio exterior, que era onde o povo se reunia. Você tinha um santo lugar, que é o local do incenso, né, o pão da propiciação e os candelabros. E o terceiro, que era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde estava ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E esse lugar ele era acessado apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Então, o lugar santíssimo, né, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, era um lugar que somente o sumo sacerdote poderia acessar, e ele acessava somente ali uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Elementos principais do templo, você tinha os pilares de bronze, né, Jaquim e Boaz, primeiro livro dos Reis, capítulo 7, verso 15 ao verso 22, o mar de bronze, que é enorme lavatório, né, com 12 bois sustentando-os. Você tinha os altares, os candelabros, pias, mesas, todas em ouro e bronze, era todos feito ali em ouro e bronze, e revestimento interior de ouro puro. Você tinha todo o revestimento ali de interior do templo, era de ouro, está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, e o verso de número 22. Também temos a decoração do templo, painéis com palmeiras, né, querubins, flores esculpidas, uso extensivo ali muito de ouro, madeira de oliveira e cedro. Então essa também era algumas decorações que você tinha ali dentro no templo, né, tanto dentro quanto fora do templo. O templo ele representava então a presença de Deus no meio do povo. Então qual é a importância do templo para Israel? O templo representava a presença de Deus no meio do povo, algo que implicava
responsabilidade, tanto moral quanto espiritual. Por o templo ali com a Arca da Aliança, porque o templo guardava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, então aquilo implicava ao povo responsabilidade, tanto moral quanto espiritual. Então a aliança entre Deus e Israel está no centro desse momento, né? Que, ou seja, a obediência traria a Israel bênção. Então, quanto o povo estivesse debaixo da obediência, aquilo traria a eles bênção. A desobediência traria o juízo a Israel. Então, essa é a aliança entre Deus e Israel. Enquanto vocês me obedecerem, enquanto vocês estiverem debaixo da minha obediência, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, então virá o juízo sobre vocês. Então, esse foi o nosso primeiro tópico que nós tratamos aqui com vocês. Vamos agora para o nosso segundo subtópico. Então, o primeiro tópico, nós fizemos aqui um contexto histórico geral, não é isso? Fizemos um contexto histórico geral, falando sobre o que foi o Reino Unido, fazendo aqui uma revisão, falando do auge político, da estabilidade de expansão de Israel, né? Falamos aqui da construção do templo, da sua duração, quando iniciou, quantos anos durou a obra, foram 7 anos. Falamos da origem do projeto, que foi um projeto que iniciou com um sonho, né, de Davi que tinha esse sonho de construir o templo, mas foi impedido por Deus. Falamos da construção, né, do templo, da data, da mão de obra, que foi aí cerca de 183 mil trabalhadores, parcerias que Salomão acabou fazendo. Falamos da estrutura, da arquitetura do templo. Agora nós vamos falar aqui no segundo tópico, a estrutura, né, do segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 7. Então nós vamos agora tratar aqui o capítulo de número 7, onde nós temos como texto-chave para esse nosso estudo. Por que nós fizemos essa estrutura geral, histórica geral? Para nós entendermos o capítulo de número 7. Então, no primeiro subtópico eu quero falar a glória de Deus enche o templo, que vai do verso 1 ao verso de número 3. Então, o que aconteceu nesse momento, nesses versículos aqui? Então, o fogo desce do céu e consome ali o sacrifício, vai estar lá no verso de número 1. Salomão faz um sacrifício a Deus, né, para dedicar o templo ao Senhor, para consagrar o templo ao Senhor, e o fogo desce do céu e ali consumindo o sacrifício que está no verso de número 1. Então nós temos aqui a Shekinah, a glória de Deus que enche o templo naquele momento, e uma confirmação da aceitação divina. Então a Shekinah, que é a glória de Deus, que é visível ali, que desce ao templo, enche ali o templo, fazendo ali uma confirmação que Deus está recebendo aquele lugar, que Deus está recebendo e aceitando aquela construção, aceitando aquele lugar como um lugar de adoração a Deus. O povo então se prostra ali em reverência ao que está acontecendo, a dedicação ali ao templo. Fazendo aqui um paralelo bíblico, nós podemos ver Moisés no tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, verso 34 e 35, e Elias ali no Carmelo, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 38. Então essa aqui foi a glória de Deus que enche o templo, né? Ela enche e Deus recebe ali aquele sacrifício e também a consagração que foi feita ali do templo. Celebração e sacrifícios, capítulo 4, versículo 4 ao versículo de número 10. Então Salomão oferece um sacrifício em larga escala, né, para dedicar o templo ao Senhor. Mais de 140 mil animais Salomão vai oferecer nesse sacrifício, e é uma celebração que por 14 dias, né, sendo 7 dias de festa dos tabernáculos e 7 dias da dedicação. Então essa celebração, essa dedicação, essa consagração ao templo durou 14 dias, sendo 7 dias conhecida como a festa do tabernáculo, mais 7 dias de dedicação. E tem aqui a grande alegria e unidade nacional, né? O povo se alegrando
com tudo que estava acontecendo, com tudo que estava sendo feito e entendendo também que Deus havia recebido aquela consagração. Teologicamente, a gente pode falar que o culto a Deus ela envolve consagração. Então vejam só, o culto a Deus ele vai envolver o quê? Consagração, reverência e celebração. Teologicamente, então, o culto a Deus é isso. O que é o culto a Deus? É uma consagração. Estamos consagrando aquele culto a Deus. Ela é uma reverência e também é uma celebração. No terceiro subtópico, que vai do verso 11 ao verso 22, nós temos a segunda aparição de Deus a Salomão. Então este trecho é onde contém o verso de número 14, que nós temos como texto-chave, e é o ponto central do capítulo. O verso 14, ele é o ponto central do capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. Aí eu vou dividir aqui a resposta de Deus, por exemplo, que é do verso 12 ao verso 14. Então Deus ele aparece de noite ali a Salomão e responde a oração de Salomão que ele fez lá no capítulo de número 6. Então Salomão, se nós voltarmos alguns capítulos, nós vamos ver que no capítulo 6 Salomão faz uma oração a Deus. E no capítulo 7 aqui, Salomão obtém a resposta de Deus. Então Deus aparece de noite aqui a Salomão e responde a oração feita ali no capítulo 6. E o verso 14, ela é a parte da aliança condicional. Vou repetir, o verso 14, ela é a parte da aliança condicional, que é o arrependimento leva ao perdão e à cura nacional. É interessante isso. Eu vou repetir porque o verso 14, como eu disse, ele é a chave, né, o ponto central do capítulo. Então, o arrependimento leva ao perdão e à cura nacional. Num contexto histórico e teológico, a gente faz algumas perguntas aqui. Quem fala? Quem está falando? Ou seja, Deus está respondendo a Salomão a dedicação do templo. Então, quem fala é Deus. Deus está respondendo a Salomão aquela dedicação que ele fez do templo. E quando? Quando? Após a conclusão da construção do templo de Jerusalém. Então, quando Salomão conclui a construção, Deus ali fala e responde a ele. E qual era o propósito? O propósito é que Deus estabelece princípios de relacionamento entre ele e o seu povo. Então, quando Deus vai falar com Salomão, responder a Salomão, Deus faz alguns propósitos de princípios e relacionamentos entre ele, Deus, e o seu povo. Uma aplicação teológica demonstra o caráter condicional das promessas divinas com base na obediência. Então, aqui, teologicamente, nós temos aqui o caráter tradicional das promessas divinas com base na obediência. Aí você veja que Deus, isso é Deus falando. Como eu disse, quem fala? Deus. Deus vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aqui nós temos uma identidade do povo de Deus. Ou seja, Israel na antiga aliança e a igreja na nova aliança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Responsabilidade da aliança, ou seja, Deus exige santidade e dependência. Deus exige tanto santidade quanto dependência totalmente dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso fala de dependência. O povo que chama por Deus, que depende de Deus. Então, a responsabilidade da aliança. E a aplicação prática que nós temos aqui, quando ele disse o meu povo que se chama pelo meu nome, é a identidade cristã exige conduta compatível com o nome que carregamos. Isso é muito bom. Aplicação prática, eu vou repetir. A identidade cristã exige conduta compatível com o nome que carregamos. Que esse nome que carregamos é o nome de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, exige do cristão uma conduta compatível com este nome que nós carregamos. E Deus vai continuar dizendo, esse povo que se chama pelo nome, qual a primeira coisa que tem que fazer? Se humilhar. Então, esse povo que chama pelo meu nome, a primeira coisa que ele tem que fazer é se humilhar. Humilhar como postura espiritual, né? Então,
é uma humildade como postura espiritual. Quando fala de humilhação aqui, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar é uma humildade como uma postura espiritual, reconhecimento da soberania divina. Então nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a sua soberania divina. O orgulho como obstáculo, ou seja, Deus resiste aos soberbos. Então, por isso que nós temos que nos humilhar. Tiago capítulo 4, verso de número 6. Por isso que Deus disse, o povo, chama meu nome, se humilhar. Então nós deixamos o nosso orgulho de lado, porque Deus resiste aos soberbos. E a aplicação, o avivamento começa com os corações quebrantados. Então o avivamento começa com um coração quebrantado, começa com você se humilhando diante de Deus. E Deus vai dizer assim, se o meu povo, que chama pelo nome, se humilhar e orar, aí Deus vai falar de orar. Qual a importância da oração? Comunicação com Deus, né? Expressão de dependência. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, quando eu busco a Deus, eu faço uma comunicação direta com Deus e expresso aqui a minha dependência dele, que eu preciso dele, que eu sou dependente dele. Por isso que ele diz que nós temos que orar. Se o meu povo que ora. A teologia da oração, Deus age em resposta à intercessão sincera. Então Deus vai agir em resposta a uma oração, a uma intercessão sincera. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. E um exemplo bíblico, nós temos aí, Daniel orava mesmo em cativeiro. Capítulo 6, verso 10 do livro de Daniel. Você veja que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, esse povo, Deus pede que esse povo busque a ele em oração. E buscar a minha face, seu povo que humilha, que ore, que busca a minha face. Buscar a Deus buscar a Deus e não apenas as suas bênçãos. Vejam só, então nós temos que buscar a Deus, não apenas as suas bênçãos. A gente busque a presença de Deus, buscar a minha face, Deus está dizendo, buscar a minha presença, não buscar aquilo que Deus pode oferecer, não buscar aquilo que Deus pode dar, mas é buscar a sua presença, a sua face. Buscar contínua, é uma busca contínua e intencional, então é uma busca contínua, sempre buscando a presença, a face de Deus. Salmos 27, verso 8, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmos 27, verso 8, o teu rosto, Senhor, buscarei. A tua face, a tua presença, eu buscarei. E restauração relacional é mais que petição, é intimidade com Deus. Então aqui buscar a face, buscar a presença de Deus é mais que uma petição, mas ela é uma intimidade com Deus. Então você veja que Moisés falava face a face com Deus, Moisés tinha uma intimidade com Deus. E Deus continua, e se converter dos seus maus caminhos, arrependimento genuíno, ou seja, uma mudança de mente, atitude e direção, não é isso? Então isso é arrependimento genuíno, é você mudar o seu pensamento, ter uma mudança de mente, de atitude, de direção. Por isso que Deus vai dizer, se converter dos seus maus caminhos, mudar sua atitude, mudar sua direção. Não basta reconhecer o pecado, é preciso abandoná-lo. Por isso que Deus vai dizer, se converter dos seus maus caminhos, abandonar os seus maus caminhos. Arrependimento coletivo, ou seja, o contexto é dirigido ao povo, não é somente a uma pessoa, mas aqui é coletivo. Ele vai dizer, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então, aqui nós temos o texto é dirigido ao povo, nós temos aqui o arrependimento coletivo, não apenas a indivíduos, mas Deus fala aqui com o seu povo. Então, eu ouvirei dos céus. Veja que Deus dá algumas condições para que ele venha dizer, então eu ouvirei dos céus. Foi as condições que nós falamos anteriores. Precisamos nos converter, precisamos orar, precisamos buscar a face de Deus, para que Deus então ouça o nosso clamor, a nossa oração. Então eu ouvirei dos céus.
promessa de resposta, né? Deus está dando uma promessa de resposta divina, ou seja, Deus não está indiferente, Ele está dizendo, eu vou dar uma resposta a vocês. Condição para ouvir, o arrependimento precede o favor. Qual é a condição? O arrependimento. Quando nos arrependemos, isso nos dá condição de sermos ouvidos por Deus. Então, Deus Deus atento à contrição, ou seja, Salmo 51, verso de número 17, coração quebrantado. Deus está atento a esse coração quebrantado. Aí Deus continua dizendo, perdoarei os seus pecados. Deus é perdoador por natureza, então Deus perdoa por natureza. Miqueias capítulo 7, verso 18. O perdão é parte do processo de restauração, é uma parte deste processo de restauração. Cristologia, então, em Cristo temos o perdão pleno e definitivo. Em Cristo nós temos o perdão pleno e definitivo, Efésios capítulo 1 e verso de número 7. E ele termina dizendo, e sararei a sua terra, restauração nacional e espiritual. Interessante, Deus vai dizer que sara a terra, então Deus está falando de uma restauração nacional, falando de uma restauração entre o povo, tanto restauração nacional, falando, como eu disse, como também espiritual. Israel, bênçãos agrícolas, paz, prosperidade que Deus está prometendo a Israel, né? E hoje pode representar restauração da igreja, da família, da nação. E na teologia da cura, Deus cura o que foi ferido pelo pecado. Por isso ele diz sararei, sarar fala no termo de curar. Então, teologia da cura, trazendo para essa teologia, Deus cura o que foi ferido pelo pecado. Então, nós falamos aqui dentro desses versículos 14, falamos sobre a resposta de Deus, não é isso? As orações, as petições. E nós temos a advertência do verso 15 ao verso 22, que Deus promete ouvir orações feitas no templo se houver fidelidade. Então, Deus promete ouvir as orações no templo, mas se houver fidelidade do povo. Mas se o povo se desviar para a idolatria, o próprio templo será destruído e o povo exilado. Veja que o próprio templo seria destruído e o povo seria exilado se caso o povo se voltasse à idolatria. E foi justamente o que aconteceu. Então essa alerta se concretiza séculos depois. Aí nós vamos ver que séculos depois, infelizmente, o povo volta à idolatria, né, se desvia e vai à idolatria, e justamente acontece aquilo que Deus falou, né, que se eles não permanecessem, não fossem obedientes, viria o juízo de Deus. E séculos depois isso acontece no exílio babilônico, em 586 a.C., e com a destruição do templo ali por Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, em algum vídeo atrás nós falamos sobre Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, leva alguns cativos e ali ele destrói o templo de Salomão, esse templo que foi construído, Nabucodonosor destrói o templo. Significado teológico, nós já estamos encerrando o nosso vídeo. No significado teológico, então a santidade de Deus requer reverência e obediência. Teologicamente falando, a santidade de Deus, ela requer reverência e obediência, foi o que nós tratamos aqui no nosso vídeo. Aquele que obedece, aquele que está em obediência, Deus, ele atende, ele ouve e tem as bênçãos de Deus. Desobedeceu, vai ter o juízo de Deus. Então, a santidade de Deus requer então a reverência e a obediência. A presença divina não é garantida. A presença divina não é garantida sem fidelidade. Vou repetir para ficar mais claro que a presença divina não é garantida sem fidelidade. A oração tem poder, mas deve vir acompanhada de arrependimento. Oração, quando nós oramos com sinceridade, quando buscamos a Deus com sinceridade, essa oração ela é respondida, mas deve ser acompanhada de arrependimento. A bênção nacional está ligada à conduta espiritual coletiva. Então, a bênção nacional, a bênção daquela nação,
ela está ligada a uma conduta espiritual coletiva. Então o povo tem que espiritualmente, coletivamente, buscar a Deus. O culto verdadeiro une o povo e glorifica a Deus com temor e alegria. Então, o culto verdadeiro, aquele culto que nós fazemos e ele é verdadeiro, né, une o povo e glorifica a Deus com temor e alegria. O último subtópico desse segundo tópico que nós encerramos no nosso vídeo é a aplicação para hoje. Para a igreja. Para a igreja, ou seja, a igreja moderna também é chamada a ser templo do Espírito Santo. Então, a igreja moderna, a igreja de hoje, também é chamada a ser templo do Espírito Santo. Quem vai falar isso é Paulo. Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o verso de número 6, a igreja, ela é templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a igreja hoje. O princípio de segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 14, continua, claro, sim, esse princípio ele continua. Deus honra a humildade, a oração, a busca e arrependimento. Então, esse princípio do capítulo 7, verso 14, do segundo livro das Crônicas, ele continua, é um princípio, então o princípio ele continua. Que Deus honra a humildade, Deus honra a oração, Deus honra aquele que busca, Deus honra aquele que se arrepende. Então, para a nação, muitas igrejas elas usam esse texto com base para orar pela cura do país, né, espiritualmente, moralmente e socialmente. Muitas igrejas acabam usando esses versículos para a cura do seu país. E, no entanto, só que é necessário lembrar que a promessa original ela está ligada à aliança mosaica com Israel. Tá bom? Então, a promessa original aqui é uma ligação de uma aliança mosaica com Israel. E hoje aplica-se o princípio universal, né? Não como um versículo mágico, tá bom? Então, aqui não é um versículo mágico que a gente ora dessa forma e Deus vai curar a nação, porque, como a gente disse aqui, ela é ligada à aliança mosaica de Israel, mas é claro que nós usamos os princípios, né? O princípio universal. Aqui nós temos os princípios universal e aqui não é como um versículo mágico. Então nós oramos, a nação vai ser curada, tal, não. Mas nós usamos os princípios universais. E para encerrarmos aqui, eu vou até comentar algo a mais do que eu vinha falando no vídeo. Podemos fazer um esboço para um estudo ou um sermão desse versículo de número 14 do capítulo de número 7 das Segundas Crônicas, ou o próprio capítulo todo, né, falando do capítulo por inteiro, que vai do verso 1 ao verso 22. Podemos até dar um tema aqui, chamados a restauração. Se você quiser anotar, acho que eu vou deixar até esse esboço aqui na descrição. Eu vou deixar esse esboço aqui na descrição, e você quiser futuramente usar para trazer algum estudo na sua igreja, fazer alguma ministração, eu vou deixar aqui na descrição. Tema é chamados à restauração, o texto segundo o livro dos Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 22. A gente pode dividir em 4 pontos aqui, né? A presença de Deus se manifesta, o povo celebra com sacrifícios, Deus responde à oração e Deus adverte sobre a infidelidade, tá bom? Bom, vou deixar aqui esse esboço para quem quiser aí, de repente, futuramente, trazer um estudo aí na sua igreja. Fazendo aqui algumas aplicações e nós encerrando, busque a Deus em humildade verdadeira. Busque a Deus em humildade verdadeira. Examine-se a idolatria sutil em sua vida. Veja, de repente, às vezes tem alguma idolatria aí sutil, né, na sua vida e você não está percebendo, então examine isso. Interceda por sua família, por sua igreja e nação. E viva como um templo santo onde Deus habita. Viva como templo santo onde Deus habita. Porque Paulo, como Paulo diz, nós somos templo do Espírito Santo. Então viva assim. Viva como templo de Deus. E esse templo
Deus habita. Veja que o templo de Salomão, ele habitava ali a presença de Deus, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Assim, mesma coisa somos nós. Nós somos hoje o templo de Deus. Então, Deus habita em nós. Então, viva dessa forma. Viva como um templo santo que Deus habita. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado do estúdio. Do estudo, né? Estúdio aqui onde eu estou. Mas espero que você tenha gostado desse estudo. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.